Oi, esse é Aprendendo sobre a Sociedade. Eu sou o Thiago, cientista social, e quero te dar as boas-vindas à Maratona de Sociologia para o Enem. Na terceira aula dessa série de 6 vídeos, nós falamos sobre o conceito de ciência política, falamos de alguns pensadores da política moderna, além de cidadania e movimentos sociais. Se você não assistiu, eu vou colocar o link aqui no card e também aqui na descrição do vídeo. Nesta quarta aula, nós vamos falar o assunto mais cobrado no Enem, o mundo do trabalho. Por isso, pega papel e caneta para anotar tudinho. Partiu? O que é trabalho? A palavra trabalho tem origem na palavra latina tripalium. As primeiras referências do período romano mostram que tripalium era uma estrutura de madeira com 3 estacas, projetada para imobilizar com segurança um grande animal, tipo um cavalo ou boi. Por outro lado, o tripalium também era usado como instrumento de tortura. Pessoas escravizadas eram punidas, sendo penduradas e até queimadas em um tripalium. Qual a ligação da palavra tripalium com o trabalho de nossos dias? Não sei, mas a referência não é boa. Você acha que o trabalho é virtude ou tortura? Apesar de existirem trabalhadores como os artesãos e camponeses, eram os escravos que se ocupavam do trabalho na sociedade romana, enquanto os cidadãos romanos pudessem ser livres para resolver interesses públicos ou seus próprios interesses. Nas sociedades feudais da Europa, os servos eram os que trabalhavam para sustentar os senhores e o clero. Os trabalhadores podiam morar e produzir, mas não eram donos da terra que trabalhavam. Ainda assim, a pessoa tinha uma relação muito próxima, quase íntima com a produção, pois vivia no mesmo lugar do trabalho, produzia a matéria-prima usada em seu trabalho e também tinha que criar as próprias ferramentas de trabalho. Com a expansão da manufatura, a pessoa que trabalhava precisava ser especialista em apenas uma atividade, sem ter conhecimento de todo o processo de produção de um produto. Quando o trabalho manual começou a ser substituído por máquinas, maquinofatura, a pessoa trabalhadora não precisava mais ter o conhecimento de antes. Ela precisava apenas saber operar a máquina que era capaz de fazer o trabalho. Para além dessa mudança na produção, as instituições sociais faziam o papel de ensinar às pessoas o valor do trabalho. As igrejas ensinavam que o trabalho era um dom e que a preguiça era pecado, como no caso da ética protestante. Os governos passaram a penalizar de diversas formas as pessoas ociosas, como foi o caso de Henrique VIII, que determinou o chicoteamento e o espancamento de pedintes e mendigos. Inclusive, alguns eram amarrados atrás de uma carroça e arrastados até sangrarem. As empresas aumentaram o controle de horário e de produção. As escolas, assim como as famílias, passaram a ter um papel essencial na socialização das crianças ao prepará-las para o trabalho. A pressão social vinha de todos os lados para que uma pessoa fosse produtiva. Desde meados do início do século XX até a década de 1970, o modelo de produção e trabalho predominante era o Fordismo-Taylorismo. A ideia era que a empresa dominasse todas as etapas, desde a exploração de matéria-prima, produção até o transporte de mercadorias. O objetivo do Taylorismo é ter o máximo de eficiência no processo de produção, quer dizer, produzir mais, com custo menor e em menos tempo. Para isso, as tarefas passaram a ser repetitivas e o controle de qualidade era no final do processo. 2. O controle de cada atividade era rigorosamente cronometrado. 3. Havia hierarquização e racionalização do trabalho, em que cada pessoa fazia apenas uma tarefa, sem espaço para reflexão ou criatividade. Vou abrir um parêntese. Para que um produto fosse fabricado, era preciso criar o hábito de consumo. Para criar esse hábito, os bens começaram a ser produzidos com um prazo de validade determinado. Esse tempo de validade de um produto é cada vez mais curto. Já parou para pensar na durabilidade de seu primeiro celular e do seu celular mais recente? Falaremos mais sobre isso em outra oportunidade. Na década de 1950, um novo modelo começou a surgir, era o toyotismo.
que, diferente do Fordismo, Taylorismo não produzia em excesso para depois vender, mas produzia a partir da demanda, just in time. Essa maneira de entender a produção associada ao desenvolvimento de tecnologias e de organização permitiu aumentar os lucros, diminuir desperdícios e diminuir a quantidade de pessoas operando máquinas. Vários setores da empresa Toyota começaram a ser desativados, sendo contratadas outras empresas terceirizadas para a realização de alguma tarefa. Você consegue perceber a influência do Taylorismo-Fordismo e do Toyotismo na forma como as pessoas trabalham atualmente? As transformações no setor produtivo não param por aí e continuam acontecendo em nossos dias. Novos tipos de trabalho continuam surgindo enquanto outros desaparecem por completo. A economia associada ao mundo digital está promovendo uma nova revolução. Um exemplo é a chamada Gig Economy, que está relacionada a um novo modelo de produção e trabalho onde empresas e contratados, trabalhadores independentes, estabelecem relacionamentos profissionais de curto prazo e sob demanda, que são flexíveis e baseados em habilidades. Como assim? Relacionamento de curto prazo e sob demanda significa que depende da demanda do consumidor final. Se não tiver demanda, não tem pagamento na maioria das vezes. Relacionamento profissional baseado em habilidades é basicamente o serviço prestado pela pessoa. Alguns exemplos são entregadores, faxineiras ou motoristas de aplicativo que trabalham sob demanda e sem vínculo empregatício. Esse assunto é bem recente e é cada vez mais discutido. Quem sabe possa ser um assunto cobrado em uma redação de prova. Se liga nisso. Vamos para as questões? O EG 2019. Faz aquela pausa sociológica que eu já vou dar a resposta. Resposta é letra B. Na contemporaneidade, as relações de trabalho são pautadas por desregulamentação das leis trabalhistas, subcontratações, desemprego estrutural e produção por lotes. Próxima questão, Enem 2014. Faz uma pausa sociológica. Resposta. O objetivo desse modelo de organização do trabalho é o alcance da eficiência máxima no processo produtivo industrial, que, para tanto, decompõe a produção em tarefas fragmentadas e repetitivas, complementares na construção do produto. Próxima questão, Enem 2013. Pausa sociológica. Comparada à organização do trabalho característica do Taylorismo e do Fordismo, a concepção de tempo analisada no texto pressupõe que os mecanismos de controle sejam deslocados dos processos para os resultados do trabalho. Próxima questão, Enem 2012. Pausa sociológica. O Taylorismo apresentou-se como um importante modelo produtivo ainda no início do século XX, produzindo transformações na organização da produção e também na organização da vida social. A inovação técnica trazida pelo seu método foi a cronometragem e controle rigoroso do trabalho para evitar desperdícios. Próxima questão, Enem 2019. Pausa sociológica. No contexto descrito, as transformações estéticas impactam a produção de bens por meio da redução do tempo de vida dos produtos, acompanhada da crescente inovação. Próxima questão, Enem 2018. Pausa sociológica. A redefinição produtiva e seu respectivo impacto territorial ocorrem no uso da produção just in time, com territorialização das indústrias em países periféricos e manutenção das bases de gestão nos países centrais. Próxima questão, Enem 2016. Pausa sociológica.
De acordo com o texto, na primeira metade do século XX, o capitalismo produziu um novo espaço geoeconômico e uma revolução que está relacionada com a técnica de produção fordista, que instituiu a divisão e a hierarquização do trabalho, em que cada trabalhador realizava apenas uma etapa do processo produtivo. Próxima questão, Enem 2011. Pausa sociológica. No contexto descrito, as sociedades vivenciam mudanças constantes nas ferramentas de comunicação que afetam os processos produtivos nas empresas. Na esfera do trabalho, tais mudanças têm provocado o avanço do trabalho flexível e da terceirização como respostas às demandas por inovação e com vistas à mobilidade dos investimentos. Próxima questão, o EC 2019. Pausa sociológica. Tendo como referência as transformações atuais do mundo do trabalho, é correto afirmar que as modificações no setor produtivo resultam na escassez de postos de trabalho, bem como no surgimento de outros tipos de trabalho diferentes do tradicional vínculo de emprego. Próxima questão, mais uma pausa sociológica. Partindo de uma perspectiva sociológica crítica sobre as novas condições de exploração do trabalho e de prestação de serviços na era digital, assinale a afirmação verdadeira. O Bike Boy demonstra a nova face do trabalho informal, intermitente e precarizado que reduz ainda mais os ganhos do trabalhador. Se você chegou até o final desse vídeo, se inscreve, dá um like, compartilha esse vídeo com alguém que você sabe que precisa aprender esse assunto. Clica no sininho para receber o aviso da próxima aula da Maratona de Sociologia para o Enem. Um grande beijo!